E existem formas, existem técnicas para você dizer sim para o que você pode e subentendendo que é um não para o que o cliente pediu. O cliente fala, você consegue me entregar o carro em 5 dias? Eu te garanto em 10. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Revolcast, um podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, sou CEO e fundador da Revo. E eu estou aqui com quem que eu tô? Está com... Não sei. Nilson Figueiredo. Pois é, meu sócio, amigo. Mais um episódio. Co-apresentador. É isso aí. Muito animado aqui para mais um episódio do Revolcast, né, Richard? Exatamente. E episódio número... Nem sei. Nem se perdemos a conta, né? Dezenas. É igual a idade, né? Depois dos... não sei quantos anos. Agora o desafio é assim, cada episódio, será que a gente está envelhecendo como um bom vinho ou não, né? Será que está melhorando a cada episódio? É o que a gente está escutando, tem que subir a barra aqui. A cada episódio tem que subir e melhorar ainda mais, né? Isso mesmo. E faltou o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Pô, isso aqui tem que demarcar sempre. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Com certeza, a gente tem que estar aqui para mais um episódio do Revolcast e mantendo o ineditismo. Hoje temos um case que eu vou deixar o Richard fazer aí, contar aí a abertura. Vamos começar? Então, Nilson e nosso ouvinte, imagina que você seja contratado pela Ford, né, setor automobilístico, para melhorar o atendimento das concessionárias. Mas te entregam as concessionárias com pior atendimento. As que têm mais reclamações, no Reclame Aqui, e as que têm os maiores desafios de pós-vendas. Agora, como que você faz para criar uma verdadeira transformação? Né? Uma transformação na ponta que vai, de fato, mudar o jogo. Não basta uma simples palestra ou um treinamento convencional. Não, você vai ter que sair da caixa. Hoje, vamos explorar um case de atendimento e pós-vendas bem diferente. Mas eu garanto, você vai tirar bons insights desse episódio. Estamos aqui com o Rogério Quelucci, que é professor, consultor, palestrante e especialista em gente, que foi quem liderou esse projeto na Ford. Rogério, seja muito bem-vindo ao Revolcast. Obrigado, Richard, obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, de uma empresa que eu admiro pra caramba, a Revo. Nós já temos aí uma relação de alguns anos aí de parceria. Sim, é isso aí. E estar com vocês aqui para bater papo sobre esse assunto, sobre essa história. E vou te dizer que eu gosto de contar história, então acho que vai ser legal esse bate-papo. Muito bom. Vai ser muito bom, né? E a gente já se conhece, como você falou, que você já fez bastante trabalho aqui com a gente na Revo, né? Mas vamos entrar aqui direto no desafio. Desenha uma foto aí do cenário que você encontrou quando a Ford te contratou para esse projeto. Bom, quando isso aconteceu, a Ford ela tinha como fornecedora de treinamentos a consultoria qual eu era parceiro. Eu era um consultor parceiro e a Ford aparece lá para nós contando que ela tinha um grave problema do ponto de vista dela quanto aos números de queixa dos clientes. Clientes que reclamavam principalmente do pós-venda e com menor intensidade, uns índices um pouco melhores também da venda. E eram reclamações tanto no 0800 da Ford, eram reclamações no Reclame Aqui e no próprio Procon. E esses índices eles chegavam aí alguma coisa perto aí de 4,5%, 5%. Eram números significativos comparados com o volume de vendas e de atendimento, tanto da passagem no pós-venda quanto das passagens de vendas. Você deve estar falando o quê? Você falou 200 concessionárias, é isso? Exato, mas esse índice era para um número diminuto de alguns grupos econômicos. Isso não era toda a empresa ou todas as concessionárias. Era esse recorte que ela queria atuar. Né? Exato, eram mais ou menos aí 5 grupos econômicos. Quando a gente fala de grupo econômico, são empresas donas de concessionárias, que variavam de 2 concessionárias a 5 concessionárias. Como se fosse o mundo de uma franquia. Exato. Assim. Óbvio que não é igual, mas é mais ou menos isso. Né? Então vamos imaginar aí que talvez esse problema ele fosse de fato presente em mais ou menos aí 10% das lojas da rede. Então de 200 e tantas concessionárias, umas 20 lojas, umas 20 concessionárias apresentavam esses números aí nessa média, que eram números que incomodavam demais a montadora. Afinal de contas, quando você tem uma empresa que funciona como uma franquia, que é uma concessão, ela está representando. Né? É a mesma coisa quando a gente vai numa rede de fast food
e você é mal atendido pelo caixa. Você não sai ali falando mal do nome da pessoa que te atendeu. O João ali, pô, ele é muito ruim, não. Você sai falando mal da marca. Né? Então, para a marca, isso era ruim. Porque não importa que são 20 concessionários no universo de 200 e tantas. Tem gente falando mal da gente. Aí ela nos procura. E só uma coisa curiosa é que eles já começam analisando dados e fazendo recorte onde que tem que fazer um treinamento. Exatamente. Esse é um bom insight, porque muitas vezes tu fala, vamos treinar todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo precisa, né? Pega um bom indicador, pega o que está no pior e foque, nesse caso, em 5 grupos econômicos, que talvez você já resolva o problema. E isso foi muito curioso, isso que você destaca, porque nós fizemos esse projeto com esses 5 grupos econômicos, treinando todos os funcionários, e o treinamento, como era um problema de atendimento, era venda e atendimento, né? Que o atendimento está dentro do pacote da venda. Então, a ideia foi colocar desde a recepcionista até o diretor da empresa dentro da sala para falarmos daqueles assuntos. E o que foi interessante, e já vou dar um spoiler aqui do final do projeto, né? O resultado foi tão positivo que todos os demais grupos econômicos pediram o mesmo treinamento. E aí depois propagou, né? Aí a gente acabou treinando quem supostamente não precisava, mas supostamente, porque melhorar todo mundo pode, né? Claro. E o que é mais bacana é quando você deseja melhorar, mesmo quando aquilo ainda não está apertando o teu pescoço, né? Esse é o melhor dos mundos. E esse foi uma realidade naquele frase, momento. Né? Você quer fazer pela dor, né, ou pelo amor? Se você puder fazer quando ainda está tudo bem, é melhor, né? O resultado, você sofre menos, você gasta menos, você não deixa bater o desespero. Sim. E foi isso que aconteceu. Quando as demais empresas que eram concessionárias da marca perceberam os resultados, porque esses resultados são divididos em reuniões da montadora com seus representantes. Eles perceberam valor naquilo e falaram, não, a gente quer também. E aí a gente acabou fazendo um programa global para o Brasil todo. Então foi esse o cenário que nós encontramos. A gente encontrou ali uma demanda, uma necessidade grande para aquele pequeno grupo de concessionárias. E qual era a dor? O que causava o atendimento ser ruim? Tinha alguma coisa específica? Olha, curioso, né? Como toda montadora, a Ford sempre investiu muito em treinamento, em capacitação. Quando a gente fala do motivo de alguém atender mal, a gente pode trazer um monte de justificativas. Desde as pessoais, né? Mas aí a gente traz isolado numa pessoa, por que a pessoa atende mal? Porque talvez ela não esteja num bom dia, ela esteja vivendo uma crise, um problema emocional. O problema de organização, da própria organização, a organização tem às vezes um clima tóxico, tem uma cultura, tem uma questão de cultura, e acho que, Richard, você, como CEO da empresa, você sabe disso, né? Cultura vem de cima para baixo, né? Não adianta eu treinar o time operacional esperando que melhore a cultura da empresa, porque é como o padeiro que espanta a mosca em cima do pão doce, né? Você para de espantar, a mosca pousa de novo, porque é de cima para baixo. Gostei da analogia. Né? Eu dou treinamento para um time que o clima é péssimo, é o padeiro que espanta a mosca, né? Você parou de abanar, a mosca pousa, né? Porque o problema está ali, né? Ele vem de cima. E a origem disso, né, a percepção da gravidade da coisa, era exatamente ouvir dos clientes no índice de satisfação do cliente, que era um mecanismo que a Ford usava, além de medir Reclame Aqui, além de medir Procon, era o 0800 da empresa. E também os questionários de satisfação, em que os clientes declaravam que não voltariam por conta daquilo. Então, o sinal de alerta foi esse, nós estamos perdendo dinheiro. Perfeito. E aí, quando trouxeram para nós, ali como consultoria, nós começamos a analisar e falamos, poxa, mas não falta treinamento. O treinamento eles recebem. Talvez o modelo de treinamento, a maneira de abordar precise mudar um pouco. Sim. E foi esse o desafio que nós tivemos naquele momento. Ou seja, não bastava fazer uma palestra de pós-vendas e falar a importância de atender bem. Você sabe uma coisa que eu aprendi na vida e estudando o ser humano? Há uma diferença muito clara entre eu sei e eu sinto. Interessante. Quando você fala para uma pessoa, você sabe que é importante atender um cliente bem? Muita gente fala, eu sei. Mas você sente. Saber é racional. Logicamente, eu sei que isso mexe no meu trabalho, no meu dinheiro, no meu resultado. Mas eu sinto isso. Você só vai sentir quando afetar questões
que mexem com o teu emocional. Sim. Então, eu sei é racional, eu sinto é emocional. Vou fazer uma analogia aqui, por favor, sem crítica alguma. Pessoas que fumam, geralmente ela sabe que fumar faz mal. Não falta informação sobre isso. Mas ela nunca teve um choque emocional. Talvez se um dia, eu espero que isso nunca aconteça com ninguém, mas se um dia o médico disser para ela o seguinte, olha, sabe sua esposa grávida, você não verá o seu filho nascer, porque você continuando a fumar, você não vai ver seu filho crescer. Talvez seja um choque emocional que faça a pessoa sentir que fumar faz mal. A diferença está aí. Então, o problema daqueles colaboradores, a gente entendia que não era falta de eu sei, é falta de eu sinto. Então, como é que a gente faz para fazer com que esse pessoal sinta que atender bem é importante? Essa foi a nossa discussão, começou pelo lado do sentimento. Muito bom. Muito bom, interessante, né? Porque a gente foca muito em treinamento no que a pessoa precisa saber. Então, pós-venda, o cenário é esse, eu vou ensinar isso. Só que não é só saber, né? É sentir, como você está falando aqui. Quando a gente lembra da famosa regrinha do chá, conhecimento, habilidade e atitude. E isso acho que para mim é um exemplo muito claro, né? Tem gente que tem conhecimento pra caramba. Sim. Tem gente que além de saber, sabe fazer. Então tem habilidade pra caramba. Mas um dia acordou e falou todo saco cheio. Não tem mais atitude. Faltou a atitude, que é a parte emocional. Hoje em dia, inclusive, o chá ele expande para mais 2, né? A chave, né? É conhecimento, habilidade, atitude, valores pessoais e ainda a emoção, né? O equilíbrio emocional. Que, aliás, é um assunto que eu sou apaixonado, é falar de inteligência emocional. E por Próximo episódio já tem aí o assunto. Por isso eu trago em todos os meus treinamentos, de liderança, de comunicação, de vendas, a gente tem que falar de inteligência emocional. Sim. Porque se eu não estiver equilibrado emocionalmente, eu falo, o ser humano emocionado, ele esquece tudo que ele sabe. E o ser humano muito emocionado, em qualquer extremo da emoção, alegria ou tristeza, ele fica cego e ele faz bobagem. É verdade. Em qualquer extremo, tá? Isso é engraçado, que às vezes a pessoa acha que o problema é a emoção negativa, né? E o que você está trazendo também, os extremos são problemáticos, né? Eufórico, entusiasmado demais, eu me cego. Eu paro de olhar os detalhes que estão ao meu redor e eu olho só o lado lindo da coisa. Aí eu tendo a fazer bobagem, a tomar decisões que não são muito inteligentes. O Caio Carneiro, autor daquele livro, que eu acho o livro fantástico, o Seja Foda, ele tem uma frase que ela é até um pouquinho agressiva, mas eu acho que ela tem um sentido enorme, né? Não há nada mais perigoso do que um idiota motivado. Só que assim, sabe curioso, não é dele não. Ele não pegou é dele? Cortella, ele pegou do Cortella. O Cortella já falava isso. Não sabia que era do Cortella. Não, Cortella falava isso nas primeiras palestras lá nos anos 2000 e pouco. Tá vendo? Obrigado. Falava isso. Aí falava, cuidado com o idiota motivado, né? Muito perigoso. Não, e aí entra nessa questão, né? Uma pessoa extremamente entusiasmada, e quanto mais entusiasmado, menos racional eu sou. E menor a minha capacidade de pensar no depois. Que, aliás, é uma coisa que eu falo, né? Maturidade, né? O que é maturidade? É a capacidade que eu tenho de tomar decisões pensando nas consequências que virão depois e também admitindo a minha capacidade de abrir mão do que eu tenho que abrir mão. Isso é maturidade. Boa definição. Para emagrecer, maturidade, né? Eu tenho que olhar o meu projeto futuro, daqui a 3 meses eu quero pesar 10 quilos a menos, porque eu quero me sentir bem, malhar, eu quero passear na praia, eu quero namorar, não sei o motivo, né? Lá na frente. O porquê. E agora eu tenho que ter maturidade para renunciar, para olhar, então eu não vou comer o pudim de leite condensado, não vou comer o sorvete, não vou comer a lasanha no final de semana. É maturidade para ter poder de abrir mão. Acabei de descobrir que eu não tenho maturidade para perder peso. Realmente, agora entendi. Agora entendi que faltava maturidade. Maturidade. Por isso o pessoal faz exposto, não tem maturidade. Aí vai estar comendo alguma coisa. Exatamente. Mas vamos voltar aqui. A gente conseguiu desenhar bem o desafio, né? Problema de atendimento, os grupos econômicos. E eu acho que o pano de fundo aí é não focar no eu sei, mas no que eu sinto. Exato. Como que você fez para focar no eu sinto?
Pois é, aí naquele momento a gente reuniu uma comissão aí de colaboradores, de instrutores de treinamento, de palestrantes, de Já facilitadores, pensando na solução, né? pensando na solução. E assim, eu vou dizer que a coisa, para mim, mais prazerosa na hora de criar conteúdo é quando a gente faz isso de forma coletiva. Claro. É a história de que 1 mais 1 não dá 2, né? Dá 10, dá 20, porque as ideias começam a surgir. E dentro dessa discussão, a gente tem que acessar estados emocionais. A gente tem que mexer ali com as fibras da pessoa para ela tomar ciência de que quando eu prometo, porque alguns dos problemas que eram notórios ali eram as promessas que não iam ser cumpridas. E que muitas vezes o próprio atendente ou vendedor sabia que não ia ser. Não, acho que ninguém nunca teve esse problema com vendas e pós-venda. Promessa não cumprida. Setor automobilístico, e ainda mais os usados, né? Se bobear, mais ainda. Que piorou, né? Talvez, né? Mas eu vou te falar que o problema dos novos entram com um fator, porque ainda os usados... A expectativa é maior, né? É verdade. A expectativa é maior. E outra, o usado, o veículo tá ali. Então você tem que fazer documentação tal, 2, 3 dias está resolvido. Muitas vezes, e hoje na maioria das concessionárias, você compra o veículo e o veículo nem foi fabricado. Então, qualquer problema no processo, desde da construção do veículo na fábrica até o transporte, pode mudar a data. Então, os problemas que aconteciam eram esses. De repente, o cliente ansioso pelo seu bem. Será que vocês me entregam daqui a 5 dias? E aquela história, para não perder a venda, às vezes, né? Aquela promessa que eu falo que isso comprometa-se com a sua palavra. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Você pode, não pode, não pode. Então aquele negócio, não, eu acho que dá. Quando você fala para o cliente eu acho, ele entende como dá. Não, a gente entrega entre 5 e 10 dias. O cliente guarda 5 e você está se pegando no 10. E sabendo que é 15. E sabendo que esse que era o pior da história. Então aí entrou o desafio, né? Como é que a gente faz? E aí fizemos ali uma comissão e batemos papo e fazemos o quê? Decidimos como. E aí um dos colegas, ele levantou a hipótese de nós fazermos uma atividade que nós chamamos de na pele do cliente. Sentindo na pele. Né? Exato. E aí nós elaboramos uma atividade, o treinamento teve toda a conscientização dos problemas que aconteciam, teve toda uma abordagem trazendo para o lado da técnica de abordagem, técnica de vendas, essas questões que dizer não, né, da maneira correta, né? Dar uma notícia ruim de uma maneira... A melhor maneira de dizer uma notícia que não é tão agradável. Exato, né? Então, e existem formas, existem técnicas para você dizer sim para o que você pode e subentendendo que é um não para o que o cliente pediu. O cliente fala, você consegue me entregar o carro em 5 dias? Eu te garanto em 10. O que eu consigo eu te garanto. Você diz não dizendo sim. Né? Eu trago uma abordagem positiva, com um sorriso no rosto. Eu garanto que dia tal, ou seja, daqui a 10 dias o senhor vai chegar e vai entrar nessa loja feliz da vida, nós vamos estourar uma champanhe e o carro vai ter um laço e vamos cantar música, vai ser o dia mais feliz da sua vida. Você tá falando isso, esse fim de semana eu comprei um móvel lá para casa e aí eu perguntei se a menina falou 35 dias para entregar. E eu tenho uma festa que eu falei, será que consegue 25? Ela respondeu, vou ver que eu consigo. Aí já tô pensando, ela não vai conseguir, só que ela não me falou que não. Ela deixou a expectativa que eu estou achando que vai, e ela sabe que não vai, e às vezes você tem que falar para o cliente a real, porque você não frustra a expectativa. Agora, vou pegar esse gancho do que você trouxe, Richard. Já tô chateado com a mulher. Pois é. Então, o móvel era o que você queria, o preço foi o que você pensou em pagar, o móvel foi entregue direito, foi montado direito, tá tudo bacana, mas ele não atendeu uma ansiedade sua e isso vai ser suficiente, muito provavelmente, para uma próxima vez você dizer não a essa loja. Só pelo fato de um motivo. E se ela talvez tivesse sido sincera e clara, eu já vi muito vendedor ganhando cliente só com sinceridade. Se eu prometer para o senhor e não chegar, o senhor não ia ficar chateado? Eu estou trazendo para o consciente uma coisa que ia te chatear. Talvez você dissesse, sim, ficaria. Então, eu vou te falar a verdade olhando nos seus olhos. Vai chegar no dia tal. Porque eu me preocupo com você, eu quero o melhor para você. Deixa eu trazer um insight. Tem uma pesquisa da Century que ela fez um recorte dizendo assim, por que os clientes voltam, né? Por que eles retornam? O que está associado à fidelidade de cliente? Aí era um gráfico de pizza com um monte de coisa. Se você somasse falar a verdade, né, e fazer um atendimento prestativo, só esses dois,
do tipo cordial e tudo mais, só esses dois somavam, acho que alguma coisa em torno de 60 e tantos %. Então, se você, ou seja, resumindo, se você falar a verdade e for cordial, né, mais da metade de chance você já tem do cliente voltar. Então, não, falar a verdade vende, é o que Sim, você está trazendo, né? É isso. Eu só não tô agora tão chateado com ela, porque você já setou minha expectativa. Ela não vai entregar, então eu tô tranquilo. Vai criar um Já, plano B Mas eu para acho que resolver. a provocação é que ela poderia ter dito isso para você, Podia. não deixar Não, você meu ponto no... é esse, né? Ó, eu vou Ela pegar... deixou no limbo. deixou no limbo. Eu vou fazer um parênteses da nossa história, eu vou contar uma história breve que aconteceu na própria Ford, só que na Ford Caminhões. Eu estava em Recife dando treinamento para Ford Caminhões na época e a gerente da concessionária me contou que na primeira semana dela de vendas ela não entendia nada de caminhões. Primeira semana de trabalho como vendedor, entrou um cliente dizendo, ó, ganhei uma herança e eu vou montar uma operação de caminhões, eu vou comprar 5 caminhões. Nossa. Porque meu pai trabalhava com isso, tal, eu vou montar a minha empresa. Vou comprar 5 e ela... Para quem não sabe, os caminhões eles têm aplicação certa. Uhum. Cada configuração de caminhão serve para um determinado tipo de trabalho. Uhum. Ela pegou todas as informações ali, a distância, a carga, o tipo de transporte, e ela foi para dentro, foi pedir ajuda do gerente. O gerente dela falou, olha, dá um jeito de vender algum caminhão aí, porque nós não temos nenhum que serve para essa aplicação. Ela sabendo da verdade, ouvindo a história do homem, que era uma herança, que quando você compra um caminhão que não serve para aplicação, significa que o custo operacional não vai ser coberto. Você vai ter prejuízo. Você quebra uma empresa vendendo um caminhão errado. E ela contou para mim que ela chegou para o homem e falou, olha, nenhum caminhão nosso serve para o que o senhor vai fazer. Se eu te vender, o senhor vai quebrar. Vai no concorrente, na marca tal, compra deles, que lá eles têm um caminhão, o modelo é esse. Porque ela tinha pego com o gerente dela, qual era o modelo que servia para aquilo. É esse caminhão que serve para você. O homem agradeceu, ficou muito feliz, foi embora. Ela falou, 1 ano depois o cara volta dizendo, eu voltei aqui em gratidão, minha empresa cresceu, comprei os 5 caminhões, deu tudo certo, prosperei, eu estou agora começando, agora eu entendo do mercado e eu já sei qual caminhão seu eu preciso. Eu vou comprar a partir de agora só caminhão com você, porque foi você que salvou meu negócio. Olha. E ela, naquele momento, já era gerente, ela falou, até hoje é meu cliente. Porque eu falei a verdade, eu ajudei ele. Para mim é um exemplo assim extraordinário. Ela consegue sair do... tem um dilema moral aí, ético, e ela falar a verdade e depois isso retorna para ela, né? Eu não tenho dúvida que isso é o melhor caminho, né? Bom, agora vamos voltar aqui sobre como fazer as pessoas sentirem na pele. Naquele grupo, discutindo, um dos nossos colegas trouxe a seguinte ideia. E se a gente criar uma atividade vivencial, tipo sabe esses experimentos sociais? Se a gente criar um experimento social com eles, em que faça com que eles vivenciem o mesmo problema que o cliente vivencia, fazendo com que até o final do curso, e que esse experimento permeie todo o dia de 8 horas ali de curso, que eram cursos presenciais, que ele vivencie aquilo durante todo o dia, e no final do dia ele sinta a mesma dor que o cliente dele sente. Será que isso vai fazer ele sair do eu sei para o eu sinto? Tô curioso para saber como agora. Pois é, aí nós entramos. O que nós elaboramos? Eita. E eu vou contar como que era no dia para a gente entender. Nós desenhamos aquele projeto e o treinamento começava de fato dizendo que aquilo era um treinamento de atendimento a clientes e trazendo a consciência. Olha, o nosso problema é para esses grupos econômicos, nós temos muitas reclamações no 0800, no Reclame Aqui, no Procon, e nosso índice de rejeição do cliente é de 4% a 5%. São índices altos e é dinheiro que a gente está perdendo. A gente fazia toda a apresentação, introdução do curso, e aí a gente começava com um slide com uma capa de um livro, e eu lembro até hoje do nome do livro, olha só que nome infame, O Pulo do Gato. Pessoal, nós estamos lançando, a Ford nos autorizou a lançar neste treinamento um livro sobre vendas, contando os melhores cases de vendas de toda a rede Ford dos últimos 50 anos aqui. Nós entrevistamos os melhores vendedores, fizemos um livro com 350 páginas, ilustrado, capa dura, e a foto, a gente fez lá nos softwares de imagem, uma capa bonita, um nome meio estranho, né? O Pulo do Gato, né? Mas é um livro de vendas patrocinado pela Ford e o objetivo, gente, toda venda será revertida para uma instituição de caridade. A gente colocava as imagens de uma suposta instituição de caridade e naquele momento a gente ainda não tinha o Pix aqui no Brasil, né? Sim. Então a gente colocou o seguinte, olha, promoção
para Ford. Lançamento. Vocês vão ganhar o livro e vão doar R$10 para a instituição de caridade. Só que a gente tem que recolher agora o dinheiro e vocês têm que assinar um termo que vocês estão adquirindo o livro. E a gente fazia isso no começo do treinamento. E a gente prometia, na hora do almoço o livro chega. E a gente faz uma cerimônia de entrega do livro e falamos do livro, contamos quem era o autor, quem fala, mas floreamos tudo, né? Aí chegava na hora do almoço. Que o livro não tinha nada de livro aí. Já pois pegando, esse é o experimento social. Não existia livro. Não existia livro. Conte-me mais, agora eu fiquei curioso. Pois é. Aí chegava na hora do almoço, a gente avisava, pessoal, a gráfica avisou. Detalhe, esses treinamentos eram feitos em hotéis, geralmente em alguma capital. Então, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, o cara tinha que se deslocar para lá. Eles mandavam as equipes para lá para receber o treinamento. Então a gente falava, olha pessoal, o livro não chegou, a gráfica nos avisou que vai ter um atraso, até o final do dia chega. Quer dizer, a gente já quebrava uma promessa. Não vai ter o livro na hora do almoço. Então, aí quando dava 3, 4 horas da tarde, a gente fazia um esquema, um simulado com o pessoal do hotel. A gente combinava, a pessoa do hotel entrava e falava, Rogério, preciso falar com você urgente. E eu dava um exercício para eles fazerem, olha, respondam esse questionário aqui. E eu saía da sala. Detalhe, eu tinha recolhido o dinheiro deles em espécie e as folhas com eles assinando que iam ganhar o livro, né? Aí eu ficava 5 minutinhos fora, eu voltava, pegava o microfone e falava, gente, eu tenho que contar uma coisa. Infelizmente, a gráfica não conseguiu imprimir o livro a tempo. Então, vocês não receberão o livro hoje aqui para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos, porque o livro será entregue aqui no hotel semana que vem. Basta vocês virem aqui buscar no hotel. Mas que absurdo, eu moro em outra cidade, eu moro longe, eu não tenho como buscar. Me devolve o dinheiro. Olha, não tenho como devolver, eu acabei de dar o dinheiro para o cara da gráfica, ele já levou embora, inclusive levou o termo de vocês, porque lembrem, eu falei que era promoção de lançamento R$10. Mas como não vai ser lançamento, vai voltar o valor de capa, que são R$90 o livro. Os outros 90 serão descontados do seu salário. Mas, gente, aquilo virava uma balbúrdia na sala. Seu farsante, mentiroso, eu quero meu dinheiro de volta, eu não autorizei nada. Eu falo, mas se você assinou o documento, aquele papel era um documento dizendo que tudo isso era possível. E aí a gente começava a usar todas as justificativas que estavam gravadas nas ligações do 0800 ou que os clientes diziam que eles davam. Genial. Gente, mas eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é da Ford. Gente, eu só estou anunciando, não sou eu que fabrico o livro, que eles falavam, não sou eu que fabrico o carro. Gente, isso não é comigo, é com o financeiro. Isso eram todas as desculpas. E aí a última era, a gente colocava uma tela que já estava pronta, escrito, você não recebeu o livro, né? Com uma pessoa ali com a cara de, né, dúvida, né? Ligue no 0800 da Ford, que era o que eles faziam com os clientes. Você não recebeu o seu carro? Liga no 0800 da Ford. E deixava aquela tela ali, gente, anota o número aí, ó, 0800. E tinha gente que anotava, mas esse é o 0800 da Ford, onde eles mandavam o cliente ligar. Até que alguém caía a ficha. Como é que você tem uma tela pronta para isso? Tela pronta de que o livro não chegaria, né? Aí a gente abria falando, parabéns, você acabou de participar de um experimento social chamado Na Pele do Cliente. Você acabou de viver tudo aquilo que o seu cliente passa quando você diz para ele que o carro não foi pronto, que a culpa não é sua, que foi o financeiro, que foi a Ford. Todas as desculpas que você deram. E aí eu lembro que os participantes falavam... O treinamento, esse eu sinto, é uma terapia de choque. Exato. A ideia foi essa. Vamos criar uma terapia de choque para fazer a pessoa ter noção do que ela faz. O que o cliente dela vive. Né? Exato. E eu lembro que, assim, além dos depoimentos ali, das pessoas... Teve muita gente dizendo, obrigado, eu precisava disso. Teve gente dizendo, eu precisava disso. Para entender o que eu estou fazendo com as pessoas. A pessoa não cai a ficha enquanto o que você falou. Eu sinto e não eu sei. E o que foi bacana é que o resultado foi tão significativo, invertendo os números dessas concessionárias, fazendo com que os índices de atendimento melhorassem numa questão de um mês para o outro, que o resto da rede pediu o mesmo treinamento. Muito bom. Aqueles que não precisavam, que não tinham números ruins, falaram, não, mas a gente pode melhorar. E nós estamos sabendo desse treinamento
a rede acabou pedindo Muito bom. o mesmo Eu treinamento acho que para os assim, eu demais. percebo que acho que a grande sacada é você estar entregando o conteúdo, conscientização no treinamento, então tem conteúdo ali sendo repassado, mas tem essa cereja do bolo aí que ninguém sabia, que é a terapia de choque, aí quando o pessoal cai a ficha, fala, caramba, agora eu entendi. Agora eu senti o que você está dizendo, agora eu consegui Eu só sentir. não recomendo fazer essa terapia de choque com a esposa ou marido. Não. Acho que no relacionamento talvez não seja uma boa, mas para De repente pós-venda... você vai escutar alguma coisa antes, aí depois não tem como voltar atrás. Exatamente, mas pós-venda eu acho que Pós-venda, funciona. Muito bom. E vamos agora mergulhar na parte que a gente fala de resultados, não é? Aprendizados. Não, aprendizados, é verdade. Vamos falar de aprendizados antes. O que você aprendeu durante esse processo? Né? Olhando para trás, o que vocês fizeram que funcionou muito bem, o que não funcionou bem, o que faria diferente? Uma coisa que eu aprendi, porque a ideia desta dinâmica não foi minha. Foi em discussão em grupo. Coletivo. E eu me lembro que no primeiro momento eu fiquei receoso. Eu falei, poxa, mas eu corro o risco de expor as pessoas, né? Eu corro o risco de... Você está entrando numa seara bem complexa ali, né? Dependendo do que acontecer. Então eu levantei... Você perde o controle, né? Você arriscou. Eu levantei naquele momento a questão de, poxa vida, mas eu estou mexendo profundamente com o estado emocional das pessoas porque eu estou fazendo elas sentirem algo. E de fato, teve gente que realmente ficou de pé e veio lá para frente xingando, sabe? Aos xingos. Não teve nenhuma agressão, mas gente que ficou de pé e falou, vocês são os mentirosos, são os canalhas. Eu me lembro até hoje de um rapaz alto, grande, forte. Eu falei, famoso sentimento de pegadinha, né? O cara quer bater no outro, quer falar, não, olha lá a câmera, olha a câmera. Aí o Silvio Santos rindo, né? O Silvio Santos rindo. E assim, a estratégia era essa, quando alguém mais exaltado, a gente já colocava aquela tela e dava risada, né? Tipo, já induzindo que, ó, é brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Não mata ninguém, não. Mas, produção, vem cá, produção. Aquele Ivo Holanda, né? O Rogério apanhando lá e o pessoal gritando. Produção. Mas assim, a primeira preocupação foi essa, foi a questão de expor as pessoas. Mas por outro lado, como a gente controlava isso, sempre, e o acordo era esse, né, entre a equipe, né? Sempre que a gente perceber que se tiver alguém mais exaltado, a gente já corta a história, né? A gente já corta. Então, assim, o aprendizado e o cuidado foi, a gente expôs, a gente acabou mexendo com a parte emocional para algumas pessoas de forma bastante intensa. Mas, por outro lado, a gente percebeu que isso deu um efeito. Então, o aprendizado quanto mais eu abordar o lado emocional, isso eu já tinha como convicção, mas sempre buscando transformar o treinamento, é uma coisa que eu sempre falei, para quem trabalhava comigo, o treinamento ele tem que, no primeiro lugar, ser legal. Legal no sentido de a pessoa estar agradável, um bom sentimento, porque pessoas abertas, sentindo-se bem no ambiente, elas ficam mais receptivas. Então, primeiro acessar o estado emocional. E segundo momento, tão importante ou mais, mas só que vem na segunda ordem, tem que ser útil, tem que ajudar a transformar. A pessoa tem que sair do lugar com uma ferramenta nova. Ele tem que sair com uma habilidade, com um superpoder ali, de fazer algo que antes daquele encontro ele não tinha. Então, o aprendizado grande foi esse. Primeiro, acesso ao estado emocional. Depois, entrega a ferramenta. Muito bom. Porque se eu fico aqui no discursinho aí fica aquele modelo clássico de aula, né? Que tantos de nós aí reclamávamos na época de escola. Só passar conteúdo, né? Sem ter reflexões, sem ter... passador de PowerPoint, né? Slide de PowerPoint. Eu dou aula em universidades também, né? E eu faço das minhas aulas em universidade grandes debates assim, tem que ser vivo. Tem que estar todo mundo dentro da aula. Você pega até as metodologias que a Revo usa, né? Tem metodologia nossa e metodologia que a gente se apoia, é muito baseado nisso, só que olhando pro digital, né? Porque pro digital ainda é um pouco mais, porque no presencial você tem essa coisa, você tem a proximidade, você pode fazer esse tipo de coisa, né? No digital não tem esse controle. Então a gente tem que usar ainda mais a inteligência e a criatividade em termos de metodologia, né? Como PBL, né? Que é o Problem Based Learning. Primeiro eu trago, igual você falou, primeiro eu trago o choque, primeiro eu trago o desafio, depois eu trago o aprendizado, né? Que é muita coisa que Harvard usa muito nas aulas, né? O próprio edutainment, trazer drama, entretenimento para poder levar a pessoa para um lugar lúdico. E até escutei isso de um cliente que ele falou de uma coisa que a gente faz, que eu até falei, cara, nem eu percebia dessa maneira, né? Ele falou assim, vocês estão encontrando uma forma de escrever no cérebro das pessoas de um jeito diferente do que eu estou martelando.
E isso complementa o que a empresa está dizendo. Eu falei, ó, que interessante. É igual a Netflix, né? Começa a série lá com o Brad Pitt, primeira cena ele morre. Você fala, a série toda é dele? Como assim ele morreu na primeira cena? Aí você tem que ver. Aí próxima cena, 3 anos antes, e aí começa a explicar toda a série, né? Então você fez um começa, gancho, né? exatamente, o gancho para puxar. Mas tem uns filmes que fazem isso, começa te dando justamente já te dá o elemento lá, e aí você tem que querer ver. depois você tem que desconstruir aquilo, né? A metodologia de ensino de Harvard fala muito disso, né? Você trabalhar com os hooks, né? Com os ganchos, e você ir do concreto ao abstrato, né? Traz um fato, uma cena, algo que impacta emocionalmente através da imagem e tal, aí depois a gente vai trabalhar o lado abstrato. É muito legal. E funciona, né? E o que você faria diferente? Olha... O que não funcionou? Teve uma situação que não funcionou num grupo em particular que tem a ver com aquilo que a gente está conversando aqui, mas que talvez fugisse um pouco do meu controle por não conhecer, por não saber. Eu tô só vendo ele gritando lá, produção! Não, você sabe o que fugiu do controle? Nós tivemos um único grupo, uma única concessionária, eu não vou citar aqui o nome da empresa, em que o diretor comercial participou do evento. Ele participou o dia inteiro. Mas ele participou presente na sala. Ele não se envolveu nas dinâmicas, ele só observou. Ele ficou ali como um fiscal. E isso é uma coisa que hoje eu costumo alertar os clientes, né? Quando me perguntam, meu diretor, o presidente da empresa quer participar. E aí eu sempre pergunto, primeira coisa, como é a interação dele no dia a dia com o time? Porque se é uma pessoa onde todo mundo fica quieto e só a palavra dele vale, é melhor não participar. Porque ele vai minar muito o engajamento. Exato. Aí a pessoa fala, não, é uma pessoa hiper de boa, sempre tá vivo, participativo. Pô, então traz pra dentro, vai ser legal. E eu não sabia nada. Esse diretor participou, eu não sabia quem era. Eu só sabia que ele ia participar. E aí ele participou o tempo todo quieto, acompanhou tudo, e a gente tinha muitas dinâmicas que a gente acessava, estados emocionais. Além dessa dinâmica, nós trabalhamos muito a questão de você ser referência para sua família, de você chegar em casa e poder olhar nos olhos dos seus filhos com orgulho do seu trabalho como vendedor. A gente trabalhou vários estados emocionais para trazer essa questão da ética e dos valores para o trabalho. E a hora que acabou o dia, o pessoal emocionado, agradecendo, o diretor comercial pediu a palavra, e aí quando ele já fez o comentário, eu tenho 1,67 m de altura, eu sou uma pessoa de estatura baixa. Ele era mais baixo do que eu, mas ele olhou para mim, pegou o microfone e falou, interessante o que esse baixinho falou durante o dia inteiro. Ó, se você chama uma pessoa de baixinho durante um dia inteiro, ele já começou desqualificando, né? E sendo mais baixo. E sendo mais baixo do que eu, sendo mais baixo do que eu. E ele, interessante o que o baixinho falou aí, né? Eu falei, pronto, lá vem a bordoada. E ele virou para os demais e falou, olha, tudo muito bonito, tudo muito interessante. Isso foi num treinamento num sábado. Ele falou, segunda-feira, vocês todos na loja. Ou vocês vendem, custe o que custar, ou tá todo mundo na rua. Vocês decidem, vocês ouvem o baixinho ou ouvem a mim. Esse foi o final do treinamento. Foi o único que, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria conversado com a própria montadora e pedido para não deixar a pessoa participar. Perfeito. E volta até o que a gente falou lá no começo, da coisa ser cultural. Exato. Não é? Exato. Eu já fui contratado por empresas, que eu não vou citar o nome das empresas aqui, mas a presidência da empresa me contratou e eu falei direto com os presidentes, né? As duas pessoas que eram empresa familiar ali, esposa e marido ali, falaram, não, nós queremos você aqui para treinar o pessoal para vendas. Pô, legal, né? Bacana. Queremos te contratar para treinar para vendas. A hora que eu fui conversar com toda a diretoria falou, olha, a gente tem um problema terrível aqui de assédio moral da direção da empresa, coisa que é tóxica. Eu preciso de que você desenvolva os líderes. A gente tem 50 gerentes aqui que precisam ser desenvolvidos com trabalho de gerência. Eles precisam aprender a ser gerente e não carrasco. Eu falei, então, vocês estão me dando um desafio que eu vou ter dificuldade, porque quem está em cima, até porque a demanda era a seguinte, você vai ter que treiná-los escondido, porque se os donos souberem... Nossa, olha isso. Treinar escondido. Eu falei, vocês estão me dando um desafio, eu não tenho problema em encarar esse desafio. Só quero dizer que vai ser mais ou menos a história do Dom Quixote, né? Lutando contra moinhos de vento. Porque qualquer coisa que eu fizer vai se contrapor ao que os donos falam.
E quem tem mais peso na formação de cultura? Um cara externo, que está vindo agora, ou Só alguém vai que está aqui no aparecer, dia a dia, que É. na teoria paga o salário deles. Eu tenho menos força. Né? Perfeito. Então, a gente encontra desafios assim. Perfeito. E vamos agora botar o nosso chapéu de CFO, né? Pegar CFO coração de gelo. Tá? Aquele CFO malvado que só quer saber de números. E aí eu vou falar, Rogério, ó, eu entendo que, né, isso tudo aqui é importante. Quase o diretor comercial que ele citou, né? Exatamente, quase ele. Eu entendo que é importante, entendo mas que a gente precisa ter, mas tem que vender. Se o cara não vai ter, se o problema do caminhão for dele, eu bati minha meta no mês. E seguinte, ó, o presidente da empresa já falou, se bater meta, o bônus esse ano é alto. Então, cara, não vai atrapalhar o meu vendedor de bater meta, né? Tudo isso que ele tá falando é bonitinho, legal, mas tem que bater meta. O que você fala para esse CFO? Você sabe que neste trabalho nós nos escoramos em números. Gostei. Nós pegamos uma pesquisa que naquela época tinha sido feita por uma consultoria chamada Bain & Company. Sim. Essa consultoria, embora não fosse específica do setor automotivo, ela trazia os seguintes números. Ela fazia estratificado por atendimento e solução de problema. Então ela trazia para cada 100 clientes que foram atendidos e mal atendidos e não gostaram e não reclamaram, tiveram problema na compra, no processo de compra e atendimento. Se nada foi feito, eles não falaram nada, 95% vai embora e nunca mais volta. Era alguma coisa assim. Se cada 100 clientes que foram mal atendidos, mas que reclamaram, e a reclamação foi resolvida, mesmo que mais ou menos, tinha lá um número que 67% voltava e 35% não voltava. Então nós supomos o seguinte, nós pegamos os números das passagens de venda e pós-venda da montadora, do ano anterior. E nós tínhamos, como eu disse, uma média ali entre 4% e 5% de clientes dizendo que estavam profundamente descontentes para aquele número pequeno de concessionárias. Então a gente fez o seguinte cálculo, falou, vamos pegar em cima desse percentual, vamos calcular imaginando que eles saíram mais ou menos satisfeitos. Então significa que 67% volta, 33% não volta mais. Vamos trabalhar em cima desse número? Aí a gente calculou para eles. Nós pegamos todos os atendimentos do ano anterior da montadora e o ticket médio daqueles atendimentos. E a gente foi calculando conforme o índice de satisfação. Então, a gente está imaginando aqui que daqueles, vamos extrapolar um número aí de 100 mil clientes, tá? Durante um ano. E desses 100 mil clientes, 5% estavam muito insatisfeitos. A gente encontrou ali um número de 100 mil, a gente encontrou 5 mil, né? 5 mil clientes 5 mil clientes. Aí a gente falou, vamos pegar esse número, vamos imaginar que desses 5 mil, tem ali 67% volta, né? Mas tem 33% que não volta. A gente pegou 33% de 5 mil. Deu lá... 1.000 e alguma coisa, 1.300, 1.400 clientes. Aí a gente pegou o ticket médio e calculamos o ticket médio desses clientes. E a gente encontrou um número assim na casa de 1 milhão, tipo 20 milhões, 25 milhões, alguma coisa assim. E aí a gente falou, olha, isso hoje é o que a empresa está perdendo por atender mal. É certeza que esse percentual de cliente e esse dinheiro não entra de novo ano que vem. E aí a gente pediu para... pegou na veia, hein? A hora que você mostra, olha... veia do CFO. A gente está trabalhando o quê? Para reter pelo menos uma parte disso. Vai ter cliente que realmente vai embora por N motivos. Porque gostou do outro produto, porque não se sentiu encantado. Mas esses aqui que estão desencantados, que estão profundamente, a gente vai buscar resgatá-los. Porque ano que vem, tudo isso vai se repetir. Mas se a gente conseguir resolver o problema do mau atendimento, esse recorte aqui dos insatisfeitos não se repete. A gente minimiza... Quanto dinheiro que sobra? Aí nós fizemos o cálculo durante o treinamento. Porque era para trazer tanto o lado emocional quanto o racional. Se a gente consegue equilibrar os dois lados, eu dou justificativas boas. Né? Então, Rogério, voltando aqui como CFO, eu tenho um grupo lá no interior de São Paulo que eu quero que você visite semana que vem. Porque pra melhorar realmente... o número. Pra melhorar o número. Já comprei a ideia.
Você tem disponibilidade? Mas, Rogério, tem uma parte da tua fala que eu queria destacar, principalmente para o pessoal que é o nosso ouvinte aqui do todo o Revocast, que a gente sempre faz esse exercício a todo episódio, justificar e tudo mais. E olha que curioso, existe, né, o pessoal fala, quando é vendas é fácil porque eu consigo justificar o projeto apontando melhoria nas vendas, mas aqui você está falando de atendimento e pós-venda. E aí, eu não sei se vocês perceberam, ele conseguiu associar isso a vendas também. Né? E aí eu acho que o insight que fica aqui para o pessoal é muito assim, não fica tão preso que só vendas eu consigo justificar um número financeiro. Você acabou de fazer uma inferência maravilhosa, né? Que você leva ali falando, são tantos clientes que não voltam, que estão insatisfeitos, isso representa ticket médio de tanto, então você conseguiu chegar num valor financeiro, por mais que seja um treinamento de atendimento. Então acho que quem não pegou, volta um pouquinho no que o Rogério falou, e certamente aqui tem um aprendizado para a gente falar de ROI, mesmo não sendo um treinamento estritamente de vendas, né? Eu vou trazer até um outro número, que o número que eu vou te trazer, ele não está atualizado, porque é difícil você conseguir isso das montadoras, né? Mas eu vou trazer um número médio. Como que pós-venda é importante, né? A gente costuma falar que o pós-venda faz a próxima venda. Porque se você tiver uma experiência ruim de pós-venda, você tem certeza que você não volta. Esse é o exemplo do caminhão, né? Você tem certeza que você não volta. E se você der um bom atendimento, você tem a possibilidade de voltar. A gente fala que a primeira venda é fruto do branding, do marketing, da marca, que fez a primeira venda, né? A revenda, aí já... A segunda venda é o vendedor. A segunda venda é o processo do pós, né? Inclusive eu dou aula de pós-venda na FIA. Eu dou aula de pós-venda na FIA exatamente por isso. Mas olha que coisa interessante. Quando você compra um carro zero, você tem ali as revisões de 1 ano ou 10 mil quilômetros, 2 anos, 3 anos. Eu me lembro que há alguns anos o índice médio do mercado brasileiro era a revisão de 1 ano, menos de 80% das pessoas levam para fazer na concessionária. Quando você vai para de 2 anos, isso cai para 15% de quem comprou o carro zero. E por que isso acontece? A gente pode dar muitos motivos. Preço. É muito caro. Mas não é só o preço. A confiança é o principal fator. Porque você paga caro, vamos dizer, eu estou chamando de caro, mas em vendas a gente não usa o termo caro, mas você paga valores elevados quando você confia no que será feito. Você não discute preço quando você tem confiança. Eu, por exemplo, tenho um mecânico que mexe na minha moto. Quando ele me fala, tem que pagar tanto para consertar a moto, eu não saio pichinchando com ele, porque é de minha extrema confiança. Eu confio no que ele está falando. Sim. Agora, quando tem alguém que eu não confio, como já aconteceu, de eu levar o meu carro com poucos meses de uso numa concessionária, levei lá, a pessoa falou, deu problema na suspensão, tem que trocar, não está na garantia. Eu falei, peraí, eu saí de lá, levei num mecânico de confiança do meu pai, o mecânico olhou e falou, desencaixou uma peça. Prendeu a peça. Ele falou, só estava solto o parafuso aqui. Quanto que é? Não é nada. Não me cobrou nada. O outro queria me cobrar, sei lá, 5 mil, uma peça que não estava na garantia. Então, isso é confiança. Perfeito. Então, por que as pessoas têm resistência a voltar, às vezes, num pós-venda de uma concessionária ou de qualquer serviço? Porque não tem o sentimento envolvido de confiança. E confiança Perfeito. É sentimento. Outro insight aí. Muito bom, muito bom. E, Rogério, vamos para aquela pergunta que a gente faz todo episódio. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Revolução da aprendizagem, do aprendizado, principalmente do ponto de vista de quem passa ou quem tenta transformar, é que você não é dono da verdade. A construção do conhecimento, ela só se dá quando eu passo a respeitar a história do outro. Se eu chego num lugar falando, olha, eu vim te dar uma aula, para mim já acabou a aula. Agora, quando eu busco fazer isso em todos os meus encontros, nós viemos aqui construir juntos conhecimento. Porque vocês que estão sentados aí, com certeza sabem mais do que eu vou ficar de pé. Então eu vou me limitar ao papel de organizar a informação. Legal. Então eu vou ser um gestor do caminho que a gente vai construir. E é claro, talvez surja uma ou outra ideia nova que eu traga aqui, mas eu tenho certeza que a maior parte do conhecimento já está dentro de você. A gente só precisa organizá-lo. Normalmente, quando eu trago essa abordagem, e eu aprendi isso com 30 anos, dando treinamentos e ajudando a desenvolver pessoas, a pessoa se abre e ela coloca o potencial dela para fora, e ela quer participar, porque ela se sente parte ativa da construção. Eu concordo. Eu não estou aqui sentado para ficar ouvindo um cara que eu nunca vi na vida,
querer me dizer o que eu devo fazer. E olha que curioso, Rogério, é tão verdade isso, e eu estou empolgado aqui com a tua fala, porque a gente também, até em soluções digitais, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mesmo sendo assíncrono. Né? A gente já pegou casos aqui, né, onde a gente treinar o time de marketing de uma grande consultoria que é famosa, tipo, a número 1 do marketing, tem que treinar eles. Se eu chego lá falando assim, vocês não... Tipo, não é isso, né? Mas querendo dizer assim, você não tem esse conhecimento, eu detenho conhecimento, o curso é esse, aprenda isso, a pessoa já se fecha, né? Bloqueia, então, né? Então tem que ir por um caminho respeitando a história, sabendo que eles são os melhores naquilo que eles fazem. Vocês sabem isso melhor do que a gente, né? E aí a gente parte por uma ideia diferente de co-construção, né? A gente aplicou... método socrático, né? Maêutico, que é justamente organizar e extrair o conhecimento da ponta. Você não é o dono do conhecimento. Mais importante do que você dar resposta é fazer perguntas, né? Faz pergunta que o cara tem a resposta dentro dele, né? Muito bom, muito bom. E, Rogério, vamos agora, chegando aqui no finalzinho, queria que você falasse quem é o Rogério, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Tá. O Rogério é um cara imperfeito, que está numa que não é dono da verdade. Não sou dono da verdade, que busca o tempo todo aprender, e eu sou um cara abençoado, porque eu tenho o prazer de conviver com 3 pessoas que me ensinam todo dia demais. Eu sou casado eu respeitando as relações de todos aqui, né? Mas eu sou casado com a pessoa, do meu ponto de vista, que é o melhor ser humano que eu conheço, que é a minha esposa. Então eu sou marido da Lívia, e sou pai do Enzo e do Giovanni, que são gêmeos, que todo dia me ensinam demais. Qual a idade? 16 anos. 16. Então são 2 caras que me ensinam demais. Então o Rogério é um cara que está em processo de construção, que está aprendendo todo dia. Sou apaixonado por aprender. Eu até faço brincadeira dizendo, né? Tem tanta gente que fala que se ganhasse na Mega Sena, ia viajar. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar uma biblioteca, ia me enfiar dentro da biblioteca e estudar pra caramba, mais do que eu já estudo. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de ver gente bem. Por isso que eu me intitulo, apesar de ser formado em marketing, dar aula de vendas, de comunicação, de inteligência emocional, quando me perguntam o que você é, qual a sua especialidade? Sou especialista em gente, porque eu gosto de gente. Então é isso, esse é o Rogério. E só para o pessoal que está aqui ouvindo também, dentro do LinkedIn, que é o Rogério, fala um pouco sobre o que você faz. Pois é, eu sou um consultor empresarial, focado no desenvolvimento educacional, focado em formação de gente. Eu trabalho como mentor para executivos e trabalho também sendo contratado para empresas para ajudar executivos e empresários também a se desenvolverem. Eu sou professor universitário, eu dou aula em cursos de pós-graduação, dou aula na FIA, no IBMEC, na PUC, no IBE de Campinas, desses assuntos que a gente está conversando aqui. Inclusive. Oi? Eu fiz pós no IBE em Campinas. Então, eu dou aula lá, dou aula de soft skills, inteligência emocional, coaching e mentoring. Legal. Eu já fiz tem um tempinho, não vou falar não que não entrega a idade, talvez a gente não bateu, eu queria ter tido aí uma aula sua. Pois é, acabei faz 2 semanas de dar aula para o pessoal do IBE. Legal. No LinkedIn eu apareço lá, eu tenho uma empresa de treinamentos chamada High Mind Treinamentos, e o nome quando veio é porque significa mente elevada, espírito elevado, mas hoje eu trabalho muito mais o meu nome, a minha marca, Rogério Quelucci, do que propriamente a empresa, porque eu faço muita parceria com grandes empresas, como a própria Revo. Eu faço parceria com grandes empresas que são players de referência no mercado de treinamentos. E o Rogério já fez parte de várias entregas nossas, né? Até para o nosso time. Para o nosso time interno e para clientes nossos, né? Então a gente faz uma parte ali no digital, aí precisa dar aquela palestra, aquele workshop lá, e o Rogério entra aí com esses momentos. Para ajudar o pessoal a sentir. Sentir, saber. Exatamente. Muito bom. E Rogério, e se alguém quiser entrar em contato com você, qual o melhor meio? LinkedIn? Olha, eu tenho meu site, né, que é Rogério Quelucci, é o meu nome, rogerioquelucci.com.br. Tem no LinkedIn, e no meu Instagram, inclusive, está aberto ali para me mandar mensagem, para acessar meu WhatsApp. Então, meu Instagram também é Rogério Quelucci. Tem um canal no YouTube onde eu tinha um programa de rádio. Olha! No meu programa de rádio chamava-se Ressignificando a Vida. Eu falava sobre reprogramação mental, para você levar a vida com um pouco mais de leveza. Então no meu YouTube vocês encontram ali os episódios. Faz 6 meses que eu
parei com o programa, que não estava dando para conciliar as coisas. Que Então, legal. me encontram, é fácil de me encontrar. Que legal, muito Legal. bom, muito bom. Rogério, quero agradecer aqui a sua participação. Eu Acho também, que obrigado. tem Obrigado vários mesmo, insights aqui. Eu já Uhum. estou me sentindo diferente. diferente. Legal. Então, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Rogério. Agradeço também. Anotei vários insights aqui e acho que tem um toque legal aqui, esse mistério que foi a terapia de choque que ele contou. Achei maravilhoso aí colocar o pessoal na pele do cliente, né? Pois é, né? Foi desafiador, mas foi muito bacana e os resultados valeram a pena. Eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram, agradecer a Vanessa da Revo, que me convidou para vir aqui também, e estou à disposição. Quando me chamar, eu venho outras vezes. Tá bom? Ótimo, combinado. Nilson, e aí? Aprendeu ou sentiu? Nossa, os dois, né? Aprendi muito e senti aqui a terapia de choque, como eu estava comentando, bela sacada deles aí para... Muitos insights legais, né? Assim, eu acho que o resumo é a diferença entre eu sei e eu sinto. Não, isso aí eu acho que é o grande destaque, né? Focar no que eu sinto, não só... Não, acho que respeitando que o pessoal já sabia que aquilo era importante, né? E aqui acho que teve a diferença de, não, eles precisam sentir. Sentir na pele, né? Então gostei bastante disso. E, Richard, assim, outros insights que eu notei aqui, né? Você falou até no início, né? Uma coisa interessante. Por que treinar todo mundo? Né? Aqui tinha um recorte específico para atuar naquelas concessionárias ou grupos econômicos que realmente estavam devendo, né? Estavam como os maiores ofensores, mas deu tanto certo que mesmo quem não estava devendo, né? Teve uns que fizeram pela dor, mas depois outros fizeram pelo amor, né? E outra coisa interessante, o diagnóstico de que não faltava treinamento. Treinamento tinha e era muito. O que faltava era uma nova abordagem com relação ao problema, né? Do que precisava mudar. Eu sei versus eu sinto, isso aqui ficou muito evidente, né? Eu anotei o chave também, né? Que é o chá, habilidades, atitudes, né? O chá, mas aí o Rogério lembrou bem que em alguns momentos já está tendo chave, né? Que é o ver valores e emoções também, né? Complementando. Não é chave, chapolin, né? Não. Tá. Eu anotei também naquele parênteses que a gente fez, né? Maturidade é renunciar ao que te impede de conseguir o resultado. Você falou, não tem maturidade quando eu tenho... Maturidade é olhar para o futuro e abrir mão de algumas coisas do presente, né? Bom, o sentido na pele, que foi muito evidente, né? E eu gostei muito também quando o Rogério trouxe que o aprendizado para ele é quando a pessoa consegue sair de fato com uma nova ferramenta e conseguir colocar aquilo em prática, fazer a transformação. E eu vi também quando ele falou que ele arriscou, né? Ele expôs a pessoa no lado emocional foi um funcional. E funcionou. Então, ele aplicou o modo pegadinha. Fico só imaginando o Silvio Santos lá, né? E também o Roy, né? Ele deu um nocaute aí. Não, aqui foi uma grande aula de Roy, porque eu volto a falar, né? O pessoal, quando fala de treinamento de vendas, fala, Roy é fácil quando é treinamento de vendas. Aqui tem um exemplo de um não treinamento de vendas com uma inferência muito legal de Roy aqui, de como influenciar no financeiro da empresa. Eu gostei a resposta lá da Revolução da Aprendizagem, que o professor gestor que faz a gestão do caminho do conhecimento. Né? Construir o caminho, né? Construir o caminho, o conhecimento está pronto. Muito bom, muito bom. E Nilson, e como que as pessoas acham você? Vamos lá, eu tô nas redes sociais aí, no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @Nil_Figueiredo. Pode mandar mensagem lá que a gente troca experiência. E se quiser também pode me seguir, @RichardoShow em todas as redes. E também não deixe de seguir a Revo, que é Você tá no RevoCast, tem que seguir a Revo, né? @SomosRevo. Exatamente. E o nosso próximo episódio? E aí, o que será que vem no nosso próximo episódio? E no nosso próximo episódio, queremos mostrar para vocês uma visão um pouco diferente do T&D. Queremos mostrar um T&D que não entrega cursos, mas entrega resultados. Um T&D que é focado em mudança de comportamento, mudança de negócio, um T&D totalmente estratégico. Como que você faz isso? Acho que você vai ter que ouvir o próximo episódio. Estaremos com a Suane Vargas, que ela é consultora de Learning Experience aqui na Revo e também criadora da comunidade de DI em Ação, autora de cursos na área de DI e uma vasta experiência na área de aprendizagem como um todo. E aí, nesse episódio, você vai aprender, a principal coisa é como que você consegue convencer seu chefe para conseguir mais orçamento. É isso aí, como mostrar resultados de treinamento e não é só sobre o ROI, hein? Fica aí no ar. Isso mesmo. Te vejo lá.